No Excel, todo mundo é rico. O episódio de hoje é especial, sobre dinheiro, mas principalmente sobre meus principais erros a respeito desse item, desse recurso muito escasso no mundo, mas que é importante tanto na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional, principalmente se você, assim como eu, também empreende. No nosso último vídeo, a gente viu a teoria das conexões, que está presente no meu novo livro. A gente falou sobre os 3 recursos mais escassos do mundo, que nos ajudam muito no eixo profissional, tempo, dinheiro e atenção, e também as abstrações da vida, né, que nos ajudam muito no eixo pessoal, como que a gente lida com o tempo, como que a gente ganha amor e dar amor, e como a gente se prepara para algo inevitável chamado morte. Hoje eu quero tratar de um assunto específico do eixo profissional, que é dinheiro. O acesso a dinheiro na vida pessoal e o acesso a dinheiro na vida profissional. Por que eu quero falar sobre esse tema? Porque eu não sei lidar com esse tema. Eu tive que aprender ao longo do tempo, mas mesmo assim não me considero o maior expert em finanças, por exemplo. Seja na minha vida pessoal, que eu tive que aprender ao longo do trajeto pedindo ajuda para pessoas, especialistas, fundos, experts e também a minha própria esposa, né, administrando as contas de casa, o nosso patrimônio, os nossos investimentos e como que isso foi ao longo do tempo se moldando, visto que eu sou de origem humilde, não tive acesso à grana, não tinha mesada e não sabia como lidar com o dinheiro e principalmente como lidar com a engenharia do dinheiro, a engenharia da economia, as taxas de juros, a administração de recursos de ter versus o ser. Então tudo isso passa a ser muito importante para a nossa vida e aqui vai o meu chamado para você. Seja empregado, seja empregador. Você precisa lidar muito bem com o seu dinheiro pessoal, gastar menos do que ganha, ter boa consciência do ponto de vista de investimentos, do ponto de vista de tomada de decisões emocionais, porque às vezes comprar um carro como eu fiz no débito, assim que caiu o dinheiro da venda da empresa, foi um investimento emocional, porque naquele momento eu estava falando para mim, obrigado, Guilherme, por ter investido os seus últimos 10, 15 anos se ferrando, empreendendo e agora toma aqui o seu presente. É algo emocional, não discute. E do ponto de vista de se compensa, se não compensa, se vai desvalorizar, se um carro importado ele é mais fácil ou mais difícil vender depois, isso não se discute, porque é algo emocional. Mas esses investimentos ou essas desculpas que a gente dá, tem que tomar muito cuidado, senão vira uma muleta que constantemente a gente vai nos dar, não, hoje eu mereço, né, porque eu trabalhei demais, não, hoje eu vou sair um pouquinho ali do nosso orçamento, porque de fato estou precisando desanuviar um pouquinho do meu estresse e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, até porque, de repente, essas compras e esses atos de se presentear ou fazer coisas que você sabe que não deveria, né? 2, 3 cartões de crédito, elas estão formando uma bola de neve que uma hora essa conta chega. Então, ter alguém para conversar sobre isso foi a minha grande válvula de escape e um jeito de me disciplinar em relação a algo que eu tenho como um ponto fraco. E isso, na vida pessoal sendo resolvido, acaba indo para a vida profissional também. Falando em vida profissional, se tem um arrependimento que todas as vezes agora, como board member, como conselheiro, advisor de várias empresas, eu sempre recomendo tenha logo um CFO. CFO é aquela pessoa que não vai deixar com que a frase que intitula esse vídeo, ela realmente aconteça. No Excel todo mundo é rico. Por que essa frase é tão dita dentro do mundo de startups, dentro do mundo de investimentos, dentro do mundo empresarial? Porque basicamente quando a gente faz um planejamento, a gente é muito otimista, principalmente se o planejamento está sendo guiado pela cabeça do empreendedor. E se esse empreendedor tem um tino muito forte para vendas. Quando vendas puxa o racional de um planejamento, ele vai descartar várias outras nuances ali que alguém de finanças vai trazer de forma mais pragmática, de forma mais planejada e de forma mais conservadora. Enquanto, do outro lado, o empreendedor quer crescer, crescer, crescer e às vezes quer gastar para crescer
e não mede esforços para fazer coisas que às vezes saciam até o seu próprio ego, como aparecer num evento, como estar com a sua marca presente em determinados momentos que não necessariamente eram prioridades para o plano da sua empresa. E aí, falando do meu histórico empreendedor e do porquê que eu recomendo que você tenha o mais cedo possível um CFO. E aí eu tô falando CFO, gente, Chief Financial Officer, justamente por conta da senioridade, por conta da expertise, por conta do nível de controller que essa pessoa vai conseguir ter dentro da sua organização. Independente se ela está faturando R$1 milhão por ano ou 10 milhões por ano, você pode ter níveis de fazer isso acontecer. Hoje, existem muitos serviços de CFO as a Service, tem serviço de BPO, que você terceiriza a parte operacional do seu financeiro, mas você tem ali uma pessoa grande, sênior, estratégica, te dando pelo menos um apoio na análise dos dados e no planejamento do futuro da sua empresa do ponto de vista financeiro. Isso vai fazer com que você comece a ter um pouco mais de rédea, porque as finanças são as únicas coisas que estão sob o nosso controle. Não está sobre o seu controle os resultados de vendas, porque você vai ter que fazer uma série de ações para que você crie uma marca que tenha produtos e serviços que seja desejável, que seja aceitável ou que tenha portas abertas para que comercialmente você chegue lá e você faça um funil que tenha mais gente entrando e mais conversões acontecendo do topo até o fundo desse funil. Quando isso acontece, você está controlando basicamente as atividades que você exerce para fazer com que isso aconteça. Se você não ligar para 100 empresas, é pouco provável que você vá fechar 10% dessas empresas. Então, é esse o controle que a gente vai tendo do ponto de vista de vendas. Então, se eu tenho hoje 10% de conversão e eu abordei 100 empresas mês passado e fechei cada uma dessas 10 empresas R$10 mil, então eu tenho que, no próximo mês, se eu quero crescer 10%, ou eu aumento a quantidade, essas 100 empresas que eu abordei, ou eu melhoro a abordagem, o filtro, o nivelamento que eu entrei dentro desse funil. Então, as taxas de conversão crescendo, de repente de 10% para 15%, você atinge a meta de crescimento que você queria. Então, é isso que a gente controla. Só que, de repente, você precisa enxugar a caixa, você precisa prolongar o seu tempo de pista, né? Eu tenho lá R$500 mil em caixa e hoje consumo 50 mil por mês ali de queima de caixa. A diferença entre o que você ganha e o que você gasta, 50 mil. E você quer esticar essa pista, porque 500 mil te dá 10 meses de pista, hoje nesse modelo, queimando 50 mil reais. Se você quer esticar, o que está sob o seu controle? Cortar tudo que é periférico primeiro, então fornecedores que é menos dolorido fazer esse esporte, por exemplo, assessorias, né, todas as partes que são prestadores de serviço terceirizados que estão agregados. Depois, marketing, vendas, então custos, investimentos em ads, por exemplo, tudo que é de marketing, tentando entender também se isso não vai influenciar na queda das suas vendas, e depois você tem time interno, ferramentas e tudo mais. Então, é o que está sob o seu controle. Então, ter alguém que te ajuda a tomar essas decisões é muito estratégico. E não é necessariamente aquela pessoa auxiliar financeiro, ou até mesmo uma coordenação, uma gerência financeira que vai te ajudar nesse sentido, porque precisa ter a parte da estratégia de lidar com números, a estratégia de lidar com metas, a estratégia de lidar com planejamento. Hoje, em companhias aéreas, por exemplo, você tem setores gigantescos que têm nomes e profissões, carreiras ali de planejamento financeiro, até porque o custo de passagem é algo doido, né? O jeito que é calculado o preço de passagem não é tabelado, não é padrão, depende de N variáveis e tudo mais. Então, você vê como finanças para alguns negócios são essenciais, e para cá não tem como a gente fazer esse episódio de que no Excel todo mundo é rico sem falar sobre a necessidade e a importância desse item, dessa pessoa dentro da sua empresa. Junqueira, você começou a falar do ponto de vista pessoal. Queria que você conversasse mais com a gente sobre isso. Falando em finanças pessoais, uma das coisas que me ajudaram muito a repensar minha forma de lidar com o dinheiro foi quando eu vi o Nobel de Economia de 76, o Milton Friedman,
Ele criou uma tese, uma teoria de como as pessoas lidam com o dinheiro em 4 grandes quadrantes aqui que eu vou mencionar para vocês. Existem 4 quadrantes e que eles se dividem ali em 2 linhas de como você compra algo para você usando o seu dinheiro, como você compra algo para você usando o dinheiro dos outros, ok? Então fizemos ali a primeira linha. Depois você tem que pensar como você compra algo para os outros usando o seu dinheiro e como você compra algo para os outros usando o dinheiro dos outros. Então vamos lá. O bloco 1, quando eu compro algo para mim usando meu próprio dinheiro, eu tenho muito interesse sobre a qualidade e sobre o custo. Se eu não sou uma pessoa muito vaidosa e tudo mais, eu vou no simples, compro algo que é mais usual, ou não, eu gosto da qualidade justamente que é para mim, eu vou gastar um pouco mais. Segundo bloco, vamos lá, repassando. Quando você está comprando algo para você, só que com o dinheiro dos outros. Essa é a hora que você só se importa com qualidade. Dane-se o custo, o dinheiro não é meu mesmo. É assim que as pessoas lidam. Vamos para o bloco número 3 agora. Quando eu vou comprar algo para outra pessoa, só que usando o meu dinheiro. Este é o momento que eu tenho pouco interesse até pela qualidade e mais sobre o custo. Então eu vou dar esse... Ou, por exemplo, se é para minha esposa, então eu vou gastar um pouco mais, porque é para ela e tal. Mas quando é para os outros, você tem outra régua de como você gasta o seu próprio dinheiro. Agora, chegamos no 4º e último quadrante. Esse aqui é escancarado, gente. Você vai, na hora que eu falar, assimilar com algo que acontece muito no nosso país e já é tema até de série no Netflix, viu? Quando você compra algo para os outros usando o dinheiro dos outros. Quem faz isso no nosso dia a dia? Quem a gente votou lá na urna para fazer isso? Usa o dinheiro dos outros para os outros. E aí no final tem algumas coisinhas ali que são feitas, chamado corrupção. Então é bizarro como isso se aplica muito ao nosso dia a dia. Quando você começa a entender como lidar com o dinheiro aplicando essa fórmula, esses 4 quadrantes do Friedman, você começa a repensar muito sobre como o mundo lida com o dinheiro. Do ponto de vista pessoal, como eu disse, né, teve muitos aprendizados. Do ponto de vista de empresa, teve muitos aprendizados. Eu faria, né, uma antecipação de muitos desses planos e acesso a pessoas, mentores, CFOs, de uma maneira muito mais antecipada se eu pudesse voltar no tempo. Mas do ponto de vista pessoal, acho que o que tem que ficar aqui na nossa cabeça, e é uma coisa que eu botei muito no livro, é como a gente lida com o dinheiro como um recurso escasso. O dinheiro, ele é algo que serve na nossa vida pessoal como uma grande alavanca para a gente poder crescer e fazer o dinheiro trabalhar pela gente. Em determinado momento, você vai estar se esforçando e valendo horas. Horas são o que hoje a grande maioria dos colaboradores vendem. Então, eu te vendo horas, você me traz de volta ali esses recursos financeiros. Só que só tem 3 formas, 3 grandes elementos para fazer você ser rico de verdade. São essas 3 equações juntas, repetidas durante anos da sua vida, que vão te deixar rico. Problem solving, fast learning e results driven. Palavras bonitinhas, americanas como sempre, nesse mundo de tecnologia e de educação que a gente vive, mas que resumem claramente uma pessoa que consegue entregar muito porque aprendeu constantemente, em nenhum momento deixou de resolver problema. Foi útil, serviu. É isso que faz as pessoas serem valiosas e mudar o jogo valer hora por valer conhecimento. Quando você vale conhecimento, você já passa a ser diferente. O seu passe acaba virando algo no tabuleiro completamente distinto, que vai ser brigado, inclusive, vai ter disputa ali para ter acesso a esse conhecimento. Depois, esse CLT tem que virar um CLTJ. Esse é o momento chave onde uma pessoa tem conhecimento, que já deu os resultados, que está crescendo o seu passo no mercado, começa a entender que ela por si própria pode começar a empreender mesmo estando dentro de um negócio. Vira um intraempreendedor. Aquela pessoa que empreende com o dinheiro dos outros, que apaga a luz quando sai, que não vai ficar empreendendo o trabalho da faculdade no trabalho. Pelo contrário, age como líder, age como dono da empresa, mas não é
Mas são essas as pessoas que vão ser chamadas para ser sócias dessa empresa. Inevitavelmente, você pode perguntar para qualquer um na XP Investimentos que tem partnership, para alguma startup que tem stock option. São essas as pessoas que são valiosas. E aí, se você passa a ser um CLTJ, também para você e para a sua carreira, você está empreendendo à noite de repente. Qual que é o seu trabalho depois do trabalho, como diz o Ícaro? Isso é muito maravilhoso. Depois do seu trabalho, você tem outro trabalho, que é trabalhar para você, trabalhar para sua marca pessoal, trabalhar para o conteúdo que você gera, para a identidade e autoridade que você está buscando, mostrando as coisas que você está fazendo. Quando você faz isso, você consegue naturalmente chamar a atenção de pessoas que querem ter acesso a esse conhecimento ou resolução de problema que você está fazendo para outros. E aí nasce a sua próxima aventura, a sua próxima empresa. E aí você sai de um CLT para um CLTJ, sendo Bruce Wayne de dia e Batman à noite, conseguindo empreender em paralelo com a segurança que a CLT está te dando, mas em determinado momento, quando você tem um objetivo e a clareza, a coragem vem de brinde, você pula de paraquedas e fica esperando ele abrir durante a queda. Ao pular e começar a se arriscar a empreender, você disse sim ao acesso à riqueza. Porque só tem um jeito efetivo de você realmente desbloquear várias coisas. Não é viver bem, não é ter dinheiro e salário legal e sobrar um dinheirinho para você fazer um ou outro investimento ou viagem. Estou falando rico de verdade, não precisar trabalhar mais, poder se aposentar antes dos 40 anos, poder dar acesso a seus filhos e netos a algo que a gente não teve, tendo obviamente toda a disciplina, cadência e educação que vai ser necessária para essas pessoas e crianças que às vezes não pediram para já nascer rico. Isso é diferente. E é esse tipo de consciência que eu preciso que vocês entendam que só tem como chegar empreendendo, criando riqueza, criando valor, entregando produtos e serviços para a sociedade que resolvam muitos problemas, que geram renda para as pessoas e que essa renda vai ser invertida em mais educação e vai fazer com que essa pessoa, conhecendo mais, resolva mais problemas e tenha um valor muito maior. E para fechar esse episódio, eu não estou falando que o Excel é ruim, pelo contrário, o Excel hoje provavelmente é um dos softwares mais utilizados por todas as empresas e pessoas do ponto de vista financeiro e ele vai continuar te ajudando. Se você souber cada vez mais sobre Excel, macros, como fazer fórmulas e muitas coisas que te ajudam no dia a dia, vai ser muito positivo. Mas minha recomendação é que você tenha o mais rápido possível um software para gestão financeira pessoal, sua ou da sua família, e também um software para que você utilize dentro da sua empresa. E hoje os mais famosos são os ERPs. Mesmo que sua empresa seja pequenininha, tem ERPzinho pequeno, sistema financeiro para essa gestão que custa R$ 49, R$ 79, até aqueles maiores, um pouco mais complexos, que dependendo do nível de atividade da sua empresa, tem inclusive para o seu segmento, só para farmácia, só para açougue, só para, sei lá. Então, tente ter histórico. Quem tem histórico, seja da sua vida pessoal ou da sua vida profissional, né, da sua empresa, vai conseguir ter algo que é inimaginável do ponto de vista de longo prazo. Porque com o histórico você constrói base. Com essa base você constrói contexto. Com esse contexto você consegue entregar um planejamento cada vez mais assertivo. E não é sobre não errar. Pelo contrário, um planejamento já nasce errado. Um business plan já nasce errado. Ele foi feito e será continuamente feito para ser revisado. Seja por quarter, por semestre, por ano. Todos os business plans que eu fiz foram revisados e estavam errados. Mas nosso nível de proficiência, tanto na vida pessoal quanto profissional, do ponto de vista financeiro, é errar menos. Não é errar 300%, não é errar 100%, é errar 5%, é errar 10%. É um desvio muito pequeno entre o previsto e o realizado. Entre o que você tinha para gastar e o que você gastou, entre o que você achou que iria vender baseado nas métricas de passado e nas suas ações e atividades que você controla, e você chegou muito perto. E sem ficar dando desculpa para tudo quanto é lado,
colocando sempre N coisas e fatores que não estão sob seu controle, como os grandes vilões. Ai, mas a economia, ai, mas o Covid, ai, mas os nossos clientes, ai, a inadimplência, ai, não sei o que lá. Os resultados não estão sob o seu controle, mas as atividades que você faz para chegar, sim. Então, para de errar no Excel do lado de cima. Controle o Excel do lado de baixo, que é o lado de gastar. É o lado de como você controla as suas rédeas, as suas finanças. Chama seu CTO e fala assim, acho que você não está gastando demais, não? Só quer iMac, quer dev de queijo, dev de carne, dev de pizza, desenvolvedor, design, produto, squad gigantesco. E aí, qual o resultado que a gente está dando? Como que eu consigo atrelar uma nova squad, um novo conjunto de contratações da minha empresa com o resultado que essas pessoas vão dar, seja de curto ou médio prazo? Conseguir mensurar isso cria narrativa, cria justificativa. Se você vai captar dinheiro, então um dia isso vai ser a sua cartada final, assim, ó. Eu sei o que eu estou fazendo, ó, nesse momento aqui, mesmo eu recebi uma ligação uma vez de um amigo empreendedor que tinha captado mais de 2 milhões de dólares na iCombinator. 6 meses depois ele me liga para fazer um pacote de cursos da Gama para ele dar para 14 pessoas que ele ia demitir. Aí eu falei, porra, irmão, você acabou de captar, tava crescendo pra caramba, por que você vai demitir? O que rolou? Ele me disse uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Ele falou, nós estamos há 3 meses abrindo a boca do jacaré. Olha isso, um gráfico de planejamento é a boca de cima do jacaré. O gráfico de baixo é a boca de baixo, a parte de baixo da boca do jacaré. E o planejado estava indo e o realizado estava baixando. Quando isso completou 3 meses, a boca do jacaré já estava grande. Foi a hora que ele falou, precisamos cortar na carne. Precisamos ter o controle que a gente tem e não o controle que a gente não tem. Lembra da parte de cima? Desligaram 14 pessoas, ajudaram na realocação, deram cursos para essas outras pessoas, mas aí voltou o custo a ser muito parecido o previsto parcializado, porque o que a gente não conta é que a boca do jacaré em cima está abrindo e a boca do jacaré embaixo também está abrindo, porque você vai continuar gastando mais e não tendo aquele planejamento de quanto você gastaria antes sendo cumprido. E aí é a hora que você vira um empreendedor de verdade, controlando seus custos, controlando suas despesas, entendendo esse planejamento financeiro estratégico para sua empresa. Por isso, senhoras e senhores, espero que vocês tenham gostado do ponto de vista de carreira, do ponto de vista empresarial. No Excel todo mundo é rico. O Excel, na hora que você colocar lá que seu planejamento esse ano será dobrar de tamanho, crescer 3 vezes, o Excel não vai falar assim, tela azul, pare de viajar na maionese, você é um iludido. Não, o Excel vai deixar. O perigo é que todo PowerPoint lindo, maravilhoso e bem apresentado, né, um pitch deck muito bonito, ele é uma consequência de um Excel muito bem construído. E um Excel muito bem construído, ele parte da premissa de um histórico sólido e cada vez mais assertivo entre previsto e realizado, e um planejamento estratégico financeiro que tem premissas sólidas para construir em Unit Economics que você vai conseguir a cada momento contestar, seja um diretor, seja um investidor, seja um cliente ou uma nova área e unidade de negócio que você queira montar. Tenha o controle da sua empresa, controlando o financeiro, tenha o controle da sua vida financeira, controlando os seus custos e despesas financeiras pessoais também. Então, bora ter acesso cada vez mais a esse recurso mega escasso chamado dinheiro.